Legion está a caminho com um exército, e enquanto todos se apressam, Luana deseja vê-lo. No entanto, ela não pode ficar para trás e de repente pensa em uma outra maneira de enviar uma mensagem a ele. Legion chega ao local com seu exército e encontra o local aparentemente abandonado, sem sinais de que alguém morava lá. Ele percebe que a magia foi usada para conseguir isso. Ele segue diretamente para a cozinha, imaginando que Luana estaria esperando por ele, cozinhando algo, mas a cozinha também está vazia, e ele fica triste, perguntando-se se ela realmente foi sequestrada. Ele quer confiar nela, mas as pistas não são boas. De repente, uma brisa entra pela janela, e Legion encontra um fio de cabelo prateado amarrado a um garfo, cujo comprimento se assemelha ao cabelo de Luana. Ele ri de alívio, considerando que tipo de pista era. Enquanto isso, o imperador está furioso por não encontrar pistas e pensa que foi muito condescendente com Ingrid antes, e isso não acontecerá na próxima vez que a encontrar. Enquanto isso, Ingrid repreende Kyne por trazer flores para o seu quarto em vez de se preocupar com coisas mais sérias, e ele parece abatido, pois queria fazê-la feliz. No entanto, depois que ele sai, Ingrid cai subitamente no chão, e sua mente é atormentada pelas lembranças do cruel imperador. Ela lembra quando almoçava com ele, e embora estivesse horrorizada, teve que agir de forma agradável para ganhar sua confiança e afrouxar seu controle. Então, ela notou as flores brancas e de repente disse que não estava se sentindo bem. O imperador ordenou que ela descansasse. Ela foi para seu quarto e pediu à sua empregada que lhe trouxesse uma enciclopédia de plantas. Ela aprendeu sobre a floropília, que não crescia bem no clima do império. As flores que costumava ver na infância simbolizavam liberdade e um novo começo, e Ingrid começou a chorar e sorrir, pensando que nem tudo estava perdido. A empregada relatou tudo a Ron, que ordenou que decorasse o quarto de Ingrid com a floropília enquanto ela dormia. Ingrid não entendeu a princípio, mas depois concluiu que o imperador queria zombá-la mostrando o que lhe restava depois de tirar tudo dela. No dia seguinte, quando ele perguntou se ela gostou do presente, ela fingiu estar feliz enquanto engolia toda a sua raiva, e Ron foi enganado por sua atuação. Quando ela retornou do almoço, Luana encontrou mais flores em seu quarto e inicialmente pensou que talvez o Duque não estivesse zombando dela, mas sim genuinamente feliz por ela ter gostado. No entanto, ela afastou esse pensamento quando esbarrou na empregada carregando um vaso de flores e acabou cortando a mão enquanto tentava limpar a bagunça. Ela mostrou seu dedo sangrando à empregada, que entrou em pânico e começou a pedir perdão a Luana. No dia seguinte, Luana percebeu que não havia mais flores em seu quarto e que a empregada havia sido substituída. Ren a levou para mostrar seu jardim, e Luana fingiu estar interessada. Ela perguntou a ele sobre a antiga empregada, e ele explicou que a garota incompetente teve as mãos cortadas antes de ser expulsa do palácio. Isso chocou Ingrid. O imperador ainda se vangloriava de sua misericórdia, com uma punição tão leve. Ele a levou para a casa de vidro que havia preparado para ela. Ela ficou furiosa com ele, acreditando que ele não se importava com nada além de suas próprias emoções e estava disposto a fazer coisas horríveis sem pensar nos outros. Ingrid começou a chorar, mas quando Han se virou para olhá-la, ela decidiu que ainda precisava continuar vivendo e fazer algo importante. Ela o abraçou e pediu desculpas por duvidar de seu amor, confessando que seu amor por ele era falso, determinada a se tornar uma força que queimaria tudo o que ele possuía. No presente, ela chamou Gerard novamente para ajudá-la e pediu a ele que preparasse a magia que ele havia oferecido anteriormente. Ela estava determinada a usá-la, apesar dos perigos. Enquanto isso, Luana estava cozinhando e Ka a observava, ainda desconfiado. Eles trocaram algumas palavras, com Luana dizendo a Ka que era injusto julgá-la sem conhecê-la de verdade. Ka explicou que enfrentaram muitas dificuldades e fizeram muitos sacrifícios para criar o Esquadrão Suicida, mas Ingrid continuou pressionando para que continuassem, pois queria encontrar sua irmã e porque Luana lhe deu esperança. Enquanto Ka pensava em Ingrid, ela o chamou usando um mensageiro noturno. Luana percebeu que havia dado esperanças a Ingrid por pena, não para desafiar o imperador. Ela sentiu que precisava conversar com sua irmã novamente, enquanto pensava nisso, queimou o panqueque que estava preparando. Enquanto isso, Legion estava se perguntando o que deveria relatar ao imperador. Quando o imperador chegou pessoalmente ao local e expressou sua decepção com o duque, Legion decidiu assumir o comando da investigação. Ron ordenou a Legion que matasse todos do grupo rebelde assim que os encontrassem, com exceção de Ingrid. Ao ver o nervosismo de Legion, ele perguntou a Legion se ele estava preocupado com sua princesa suja.
Antes que Ledion pudesse responder, ele ouviu uma comoção do lado de fora e saiu para encontrar um cavaleiro da equipe de reconhecimento atacando outros soldados por motivos pessoais. O assistente relatou que todos que voltaram da exploração da Floresta Leste mostraram sintomas semelhantes. De repente, eles notaram uma névoa roxa se aproximando do acampamento. Luana está colhendo ingredientes na floresta. Após perder o caminho, acaba envolta na névoa também. No entanto, ela ouve alguém falando e, ao se aproximar para ver o que estava acontecendo, encontra Gerard conversando com Ingrid sobre a magia que ele acabou de lançar. Essa magia removeria o pensamento racional de qualquer pessoa que a inalasse, fazendo com que agissem apenas por desejo e se matassem mutuamente. Luana fica chocada ao ver sua irmã com a bruxa e, quando tropeça em uma pedra, eles a notam. Ela começa a correr em direção ao acampamento do Império, e Ingrid a persegue. Gerard pensa que as coisas estão se desenvolvendo muito rápido, mas acredita que quanto mais rápido o relacionamento entre as duas irmãs se desfizer, melhor será. Enquanto isso, os efeitos da névoa começam a aparecer, e o Imperador acredita que isso significa que Ingrid está lá. Ele parte para encontrá-la, mas Ledion diz que o acompanhará, pois o que mais importa para ele é o Império e as ordens do Imperador. Ron ri, dizendo que gosta dessa resposta. Por outro lado, Luana não entende por que está correndo e se sente traída por Ingrid, mesmo que ela não seja sua verdadeira irmã, mas apenas um personagem de um romance. Ela chora enquanto se pergunta se Ledion se sentiu assim quando ela o deixou. Ela só consegue pensar nele enquanto corre, mas então tropeça e cai no chão ao ver alguém se aproximando. Ingrid também está procurando Luana, mas, como não consegue encontrá-la, decide se encontrar com Gerard. No entanto, alguém de repente segura sua mão. Enquanto isso, o homem se aproximando de Luana se revela como Kind, e ele a repreende por estar em um lugar tão perigoso. No entanto, ao ouvir que Ingrid está presente, ele fica chocado e agarra o ombro de Luana, exigindo que ela lhe diga onde está sua irmã. Ele está desesperado e nem percebe que estava machucando Luana até ela lembrá-lo. Então ele diz que Ingrid desapareceu depois de dizer para ninguém segui-la. Quando Kind enviou algumas pessoas para verificar por preocupação com ela, apenas uma delas voltou com ferimentos graves e disse que Ledion estava na névoa. Neste momento, Kind fica furioso e pergunta a Luana por que ela estava chamando o nome de Luana mais cedo. Ingrid acredita que, mesmo que Ledion estivesse em seu estado normal, o Duque era um assassino em massa e, se Luana se aproximasse dele, ele poderia matá-la também. Assim, ela decide adiá-lo e diz que não lhe contará nada sobre sua irmã, pois ele já a capturou, que era sua missão, e agora deveria deixar sua irmã em paz. Ela diz que Luana viveu em cativeiro por toda a sua vida e pede a ele que a deixe ir desta vez. No entanto, Ledion solta o braço de Ingrid e diz que não está fazendo isso por ela, mas porque é mais seguro para Luana estar com ela do que com ele ou o Imperador. Ingrid fica chocada, e antes que ela possa perguntar qualquer coisa, Ledion a empurra e diz para ir e manter sua irmã em segurança. Enquanto isso, Luana conta a Kind sobre a localização de Ingrid, e assim que ele parte, ela começa a se perguntar se Ledion está por perto. Luana sente que Ingrid a usou para obter ajuda de Gerard, e agora ela nem quer pensar mais em nada. Ela havia avistado Gerard em uma árvore próxima e perguntou por que ele mentiu para ela. Ela queria saber por que ele disse que o Duque odiava todas as bruxas e estava mantendo Luana cativa. Gerard se recusou a admitir que estava errado. Ingrid percebeu que Luana e o Duque se amavam e decidiu que não tinha planos de separá-los depois que terminasse com o Imperador. Ela disse a Gerard que não podia mais trabalhar com ele se isso significasse sacrificar sua irmã. Ele advertiu que ela não conseguiria derrotar o Imperador sem sua ajuda, mas quando ela insistiu, ele rompeu a aliança. Como presente de despedida, ele disse a ela que seu cavaleiro a estava procurando e depois desapareceu. Ingrid correu na direção em que Gerard mencionou que cá estava. Ela se perguntou quanto tempo levaria para alcançá-lo, mas então congelou de terror ao ver o Imperador esfaqueando K. O Imperador olhou para Ingrid e começou a sorrir como um maníaco, sem perceber o quanto ela estava horrorizada. Ele disse que a perdoaria se ela voltasse para ele. Ingrid ficou furiosa quando ele repetiu sua oferta, dizendo que ele era muito bondoso. Ela pegou a espada de K e perguntou como ele ousava pronunciar essa palavra diante dela. Ela avançou com a espada na direção de Ron, mas ele perguntou por que ela estava com raiva, se estava triste por ter perdido seu cavaleiro, ele lhe daria outro se ela voltasse com ele. Ingrid gritou perguntando o que mais ele precisaria tirar dela antes de ficar satisfeito.
O imperador, casualmente, perguntou o que ele já havia tirado dela. Ingrid gritou que ele tirou seus pais, seu reino e tudo o que amava. Ele respondeu que deu a ela toda a riqueza e amor em troca disso. Ingrid riu e disse que nunca precisou de nada disso e que nunca a fez feliz. Ron ficou atordoado e disse que ela disse a ele que estava feliz na estufa e até confessou seu amor. Ingrid começou a rir e perguntou se ele realmente acreditou nisso. Ele ficou surpreso e ela disse que nunca poderia amar seu inimigo, seu pesadelo, e o mundo em que ele vivia era pior do que o inferno para ela. Ron se aproximou dela e, mesmo quando ela apontou a espada para ele, ele a agarrou e disse que ela nunca gostou de nada que ele fez por ela. Vendo a expressão horrorizada em seu rosto, Ron percebeu que ela sempre tinha essa expressão quando estava perto dele, independentemente das doces palavras que ela dizia. No entanto, ele não se importou, desde que pudesse tê-la para sempre, e não se importava se ela não o amasse. Enquanto isso, K apareceu e Ron foi atacá-lo, esfaqueando-se. Ele disse que essa era a única coisa que ele podia dar a ela que ela queria. Ron caiu morto e, à medida que ele morria, a névoa que fazia as pessoas perderem a sanidade e cometerem atos estúpidos desaparecia. Ingrid estava sentada ao lado do corpo de K, incapaz de pensar em qualquer coisa, quando de repente se alertou com a presença de alguém. Era Luana, que estava tremendo de medo. Luana pergunta a Ingrid se o imperador e K estavam mortos, e Ingrid confirma, dizendo que matou o imperador e que o sangue em suas roupas era dele. Ela age como se não estivesse incomodada com isso e afirma que, embora K tenha sido sacrificado, ela conseguiu completar seu plano. Luana fica séria e pergunta a Ingrid se esse realmente era seu plano. Ingrid afirma que ela queria matar o imperador e reconstruir seu reino, e usou a ajuda de Gerard ao usar sua irmã, pois ele a queria por ser nada mais do que a princesa abandonada do palácio abandonado. Luana fica desolada. Enquanto isso, em outra parte da floresta, Ledion se pergunta se Luana e sua irmã escaparam em segurança e pensa no momento em que estiveram juntos pela última vez. Ele acha que não deveria tê-la deixado ir, mas se pergunta se Luana está pensando nele. Ele sorri, mas imediatamente volta à seriedade, sabendo o que acontece com um cavaleiro que trai o imperador. De repente, um cavaleiro corre até Ledion e diz que vai apresentar as informações ao imperador. Ele perdeu o inimigo na névoa. Então, o capitão dos cavaleiros, Albert, se adianta e informa a Ledion que o imperador estava morto. Ele leva o duque ao corpo de Ron e diz que as circunstâncias apontam para um homem chamado K, que matou o imperador e perdeu a vida no processo. Ledion reprimiu o sorriso que estava prestes a surgir em seu rosto enquanto perguntava a Albert sobre a princesa. Albert responde que eles pegaram uma princesa depois que sua irmã a usou para se aliar às bruxas e depois a abandonou. Ledion corre para a tenda onde Luana estava sendo mantida e ordena a seus cavaleiros que a deixem ir. Luana está sentada lá com as mãos amarradas, e antes mesmo de dizer o nome dele, Ledion a abraça, dizendo que nunca achou que a veria novamente. Ele pergunta se ela está segura e por que não está com sua irmã. Luana pensa no que aconteceu depois que Ingrid disse todas as palavras dolorosas para ela. Ainda assim, ela não conseguiu convencer sua irmã por causa das lágrimas nos olhos dela. Luana a confortou, dizendo que a conhecia melhor do que ela mesma. Ela pediu a sua irmã que dissesse o que estava em sua mente e prometeu que a escutaria. Ingrid disse que, desde que disse a ela para viver e olhar para o futuro, planejou reconstruir o reino e teve que matar Ron por isso. Ela trabalhou com Gerard porque tinha medo de que o duque prejudicasse Luana. Agora que ela sabe que isso não era verdade, ela quer que Luana volte para ele e diz a ela para agir como se tivesse sido traída por sua irmã. Ela sorriu ao dizer que merecia viver para si mesma. Com isso, Ingrid empurrou Luana, os cavaleiros a encontraram e agora, após ser libertada por Ledion, ela mente para ele, dizendo que os soldados lhe contaram a verdade sobre ser traída por sua irmã. O Duque acha que muitas coisas sobre a história não fazem sentido e que Luana está escondendo algo dele. No entanto, ele acaricia novamente o pensamento de que nada é mais importante do que esta reunião. Mas, enquanto diz que manteve sua promessa e a encontrou, ele a acaricia mais uma vez, pensando que nada é mais importante do que este reencontro, mas enquanto ele a abraça, a expressão de Luana é tensa, pois ela está escondendo algo. Luana está sendo levada de volta para o Império e está franzindo a testa por ter que viajar com Lugar em vez de com Ledion. Ela suspira quando ele diz que o Império está em causa após a morte do todo-poderoso Imperador e a Legião será responsabilizada por não protegê-lo, e por isso ele está sendo vigiado pelo capitão dos cavaleiros.
Luana está horrorizada e tenta dizer que a culpa não é do Duque, mas Lugar diz a ela que nada é certo ainda, e o destino dela e de Ledion depende de quem se tornar o próximo imperador. Ela está curiosa sobre quem são os candidatos. Enquanto isso, do outro lado, Albert ataca subitamente Ledion e diz que ele sempre foi uma pessoa importante como candidato a imperador, mas, apesar de sua herança, não alcançaria muito. Ledion pergunta o que aconteceu repentinamente com Albert, e ele sorri, dizendo que o Duque seria tolo o suficiente para cair pelo mesmo truque 2 vezes. Quando Ledion percebe isso, o homem revela sua forma original usando magia e mostra que é Gerard. O Duque diz que Luana saiu de sua vontade, e ele tem um problema com isso. Ela sempre fugia, então usar a força não era uma solução, mas, em vez disso, ele poderia tirar sua razão para voltar. Ele usa a mesma magia de sono em Ledion novamente, e, enquanto ele adormece, Gerard diz que, quando ele acordar, será lançada uma maldição ainda mais horrível sobre ele. Em breve, Ledion está de volta ao seu castelo e se recusa a comer a comida enviada por Luana, ordenando a seus cavaleiros com raiva que removam tudo relacionado a ela de sua vista. Lugar não pode dizer a ela a verdade e diz que o futuro imperador está ocupado demais para comer, o que a deixa chateada, pensando que ele não deve ter comido nada. Lugar da leva até Wade, que admite que tem cozinhado para Ledion, mas não conseguiu dizer a ela. Luana não consegue entender a razão por trás disso e, de repente, se pergunta se ele está ignorando porque sua maldição foi levantada. Wade responde que Ledion ainda estava comendo com a mesma expressão de nojo no rosto e que isso significava que ele ainda estava sofrendo com a maldição. O chefe pergunta a Luana se pode fazer algo para ajudá-la, mas ela agradece e diz que só pode ser resolvido conversando com Ledion. Wade diz a ela que há um evento em que ela pode vê-lo, o funeral de Ron, do qual ela não tinha conhecimento. Ela aprende que Ledion já prestou seus respeitos e partiu, então decide colocar uma flor no caixão do ex-imperador, pensando que ele ainda era o protagonista masculino da história, apesar de tudo. Mas lá, ela nota uma flor a Elia e se lembra da conclusão que sua irmã havia tirado, percebendo que deve ter sido o último gesto de Ingrid para seu captor. Ela pensa que sua irmã criou um final único para si mesma e deve estar trabalhando duro no caminho que escolheu, enquanto ela estava apenas reclamando de seu destino. Ela decide que fará o que for preciso para criar seu próprio final especial e parte de seu quarto. Luana se dirige para a cozinha como se estivesse determinada e conta a Lugar um plano com o qual ele não concorda de forma alguma. Ela oferece algo que cozinhou para ele, e ele pensa que ela está tentando suborná-lo para levá-la até Ledion. No entanto, ela diz que este é apenas um gesto de desculpas por todo o tempo em que o incomodou anteriormente. Ela tentou substituir a comida de Wade pela dela e se esgueirar no quarto do Duque, mas falhou todas as vezes. Luana preparou mais comida para todos os que ela incomodou, e enquanto Lugar confia nela e come, ela decide avançar para a próxima etapa de seu plano. Wade e Rio a ajudam na cozinha, e quando G retorna de férias e pergunta o que estão cozinhando, visto que o Duque estava recusando a comida de Luana, ela responde furiosamente que não é para Ledion. Luana está cozinhando para todos no palácio, incluindo os cavaleiros e os criados que a ajudaram. Todos parecem felizes em prová-la. Isso continua ao longo de vários dias, e ela prepara tudo o que costumava cozinhar para Ledion. Ele percebe o cheiro de comida ao redor do palácio e pergunta a Henry o que está acontecendo. Henry puxa a mão do bolso, e alguns pedaços de carne seca caem. O cavaleiro diz que Luana tem cozinhado para todos no palácio, e todos têm adorado. Ledion está furioso. Enquanto isso, Luana acredita que seu plano deve começar a funcionar agora, e, assim que ela pensa isso, Ledion se aproxima dela e pergunta o que ela está fazendo. Luana sabe que os humanos são facilmente tentados por seus sentidos, e, mesmo que inicialmente não estejam interessados, uma vez que veem, cheiram ou ouvem algo, não podem resistir. Ela planeja usar isso a seu favor. Além disso, ela sabe que Ledion não gosta que ela cozinhe para os outros, então ela tinha certeza de que ele viria até ela. Ela age como se não estivesse planejando nada e diz que estava apenas cozinhando para pessoas que apreciavam. Ele diz que ela não pediu permissão, e ela responde que é uma pessoa antes de ser sua prisioneira e fará o que a faz feliz. Isso deixa Ledion furioso, e ele diz que não está pedindo para ela parar, mas ordenando. Luana simplesmente se recusa a obedecê-lo, dizendo que não se importa se ele a tranca ou a executa amanhã. Ela está furiosa enquanto corta cebolas e diz que deveria ter sido executada em seu reino,
E agora que tem uma segunda chance de viver, não vai passar com medo enquanto é privada das coisas que gosta de fazer. Legion zomba dela, perguntando por que ela iria tão longe por comida. Luana responde que boa comida faz todos felizes, e ela quer trazer essa felicidade para todos ao seu redor. Legion não quer ouvir sua tagarelice e começa a arrastá-la, dizendo que vai desaparecer de sua vista, já que não conseguem concordar com as coisas. Mas Luana está furiosa agora e diz algumas coisas a ele, incluindo a frase "eu te amava", o que perturba a fluidez do diálogo. Legion dá um sobressalto, e ela percebe que arruinou seu plano. Após alguns momentos pensando no que dizer, ela decide ser honesta e diz que teve a oportunidade de cozinhar para muitas pessoas, mas, mesmo que tenham gostado, ela ainda se sentia vazia por dentro. Ela afirma que o que realmente queria era ver a satisfação no rosto de Legion quando ele come sua comida, fazendo-o corar. Ele estende a mão para ela, mas ela lhe entrega um prato de comida, recusando-se a falar com ele a menos que ele o termine primeiro. Legion se recusa, deixando Luana muito chateada, a ponto de decidir deixá-lo de vez. No entanto, quando está prestes a sair, Legion a impede e diz que nada o faria mais feliz do que comer a comida dela, mas ele teme que isso não pare por aí, e que ele ficará faminto por ela. Ele a prende à mesa, deixando Luana chocada ao perceber que sua maldição piorou. A única pessoa que ela pode pensar que pode fazer isso é Gerard, o Duque. Ele pergunta como ela pode se apaixonar por alguém como ele, inclina-se em direção aos lábios dela, e ela teme que ele vá comê-la, mas ele não a machuca e, em vez disso, encosta a cabeça no ombro dela, dizendo que não quer machucá-la após ter prometido mantê-la segura. Ele a encoraja a deixar o lugar e promete dar a ela tudo o que precisa para viver uma vida confortável, mas Luana se recusa a ouvi-lo. Luana acredita que o estranho apetite de Legion é devido a uma maldição e sugere que ela conhece uma maneira de quebrá-la. Ela explica que a maldição ancestral de Legion foi lançada porque ele insultou a culinária de uma criança e acredita que ele pode se libertar da maldição fazendo as pazes com a comida. Ela pede a Legion que cozinhe para entender como é, e ele parece considerar seriamente, o que não era o que Luana imaginava que seria sua reação. Ele pergunta como ela sabe tanto sobre sua maldição, e ela se pergunta se deveria contar a ele que a bruxa que amaldiçoou seus ancestrais era sua mãe. No entanto, Legion confia nela e concorda em seguir suas instruções, desde que ela chame ajuda caso ele perca o controle. Luana chama Lugard e Henry, que ficam chocados ao ver o Duque vestindo um avental e cozinhando. Luana começa a orientá-lo no processo, e ele comete uma série de erros de iniciante, transformando a cozinha em um caos. Legion percebe o quanto cozinhar é mais difícil do que imaginava e agradece a Luana por seu trabalho incansável. Inicialmente, Luana fica constrangida, mas depois admite que gosta de fazer as pessoas felizes com sua culinária e também de comer. Nesse momento, Legion tem uma epifania e percebe que deve pensar na pessoa para quem está cozinhando. Ele tenta novamente, agora pensando em Luana, usando a faca com habilidade e mostrando paciência no fogão. Ele finalmente entende que o objetivo da culinária não é apenas concluir o prato, mas sim pensar na pessoa que o apreciará. Justo quando Legion chega a essa compreensão, ele ouve uma voz e se vira para ver uma mulher flutuando em um mundo dos sonhos. Ela se chama Elna. A bruxa da gastronomia que lançou a maldição sobre seus antepassados entra em sua consciência por um momento para remover a maldição. Ela brinca com Legion, e ele diz que ela se parece com Luana. Ela pergunta a ele se ele ainda não sabe que a bruxa que lançou a maldição era, na verdade, a mãe de Luana. Legion fica chocado ao ouvir isso, mas também aliviado ao saber que não foi Luana quem o amaldiçoou. Elna sorri e diz que ele não é tão tolo quanto ela para punir uma criança pelos erros de seus pais. Ela usa seus poderes para remover a maldição e, antes de desaparecer, pede ao Duque que cuide bem de Luana. Legion estava atordoado com tudo isso enquanto estava acontecendo, e Luana o acorda. Ela pergunta se ele ficou tão comovido pelo prato perfeito que criou. Ela o elogia, dizendo que ele não cometeu erros e que a comida cheira deliciosa. Legion se pergunta se o que viu foi uma alucinação. Ele pede a Luana que prove o prato, e ela o adora, dizendo que ficou impressionada com ele. Ele cora quando diz que foi a primeira vez que cozinhou para alguém que amava. Ele acaricia suavemente o rosto de Luana e pede um favor a ela, pois seus corações estão batendo loucamente. O favor é que ela chame Gerard para o jantar, pois Legion quer falar com ele sobre algo importante. Luana escreveu uma carta a Gerard pedindo sua assistência imediata para fugir do palácio.
O bruxo masculino fica desapontado ao ver que foi enganado e quer sair imediatamente, mas Ledion o impede dizendo que ele conheceu Elana. Gerard ouve sobre a maldição sendo removida e sobre seu encontro com Elna. Ele pergunta se eles o chamaram apenas para zombar dele, já que ele falhou. Mas quando Luana fica tímida e Ledion diz que quer buscar sua aprovação antes de propor a ela, Gerard fica chocado e sem palavras. Ledion começa pedindo desculpas por todas as atrocidades que seus antepassados cometeram contra o povo de Gerard. O bruxo masculino está chocado e ainda não acredita. Ledion, segurando a mão de Luana, diz que, pelo amor deles, ele está disposto a deixar de lado seu orgulho e pedir perdão à família dela. Ele beija a mão dela e diz o quanto a ama. Luana fica corada, mas, quando Gerard pergunta se ela fica com o Duque não por medo dele, mas porque está feliz com ele, ela responde que também está apaixonada por Ledion e que está genuinamente feliz ali todos os dias. Isso é tudo que o bruxo precisa ouvir, e ele se levanta dizendo que isso é apenas uma trégua. Ele não perdoou Ledion e sua família, e ainda não confia nele, mas não tem a intenção de impedir outra bruxa de encontrar a felicidade que escolheu. Enquanto sai, Gerard deseja a Luana nada além de felicidade em seu futuro. Eventualmente, chega o dia em que ela se casou com um homem que ama, e, quando a cerimônia de corte do bolo está prestes a começar, ela percebe que a camada superior do bolo está faltando. Em choque, ela se vira para seu recém-casado marido e encontra pedaços de bolo em seu rosto. Ledion diz que apenas queria provar o bolo, e ela segura o rosto de Ledion, perguntando se ele não tinha comido o suficiente dele ontem. Ela diz que ele deve estar enjoado agora, e Ledion sorri enquanto segura a mão dela, dizendo que nunca se cansará disso. Ele afirma que ela pode encher sua boca com sujeira, e ele a comerá alegremente, pois nunca pode ter o bastante daquilo que alguém que ele ama fez com todo o coração. Ledion se inclina em direção a Luana, e enquanto se beijam, eles estão prontos para começar uma vida cheia de amor e sabor.